Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus nos abrace, nos envolva todo o nosso planeta, todos os hospitais, os doentes nos seus lares, envolva toda a nossa humanidade. E vamos agora tratar de um tema que encontramos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Todo o capítulo 12 vai desenvolver o tema do amor ao inimigo, mas interessa-nos na noite de hoje os itens 1 a 4, intitulado Retribuir o mal com o bem. Nós fizemos um pequeno desenvolvimento que vamos passar, tirada de toda a codificação, e particularmente do grande livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos, aprendemos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, item 8, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Nós temos, quando falarmos do Mestre, ensina então o Evangelho, nós estamos falando de um amor praticado, vivenciado, exemplificado, que ele só fez isso, ele amou, né? Ele perdoou. Mas vamos pensar que na impossibilidade de um ser humano passar do ódio ao amor num único salto, descobrimos nos itens 1 a 4 que vamos estudar hoje, do capítulo 12, os caminhos intermediários dos sentimentos, exercitando finalmente a nossa alma na importante tarefa de retribuir o mal com o bem, título da nossa palestra de hoje. Essa referência é importante quando lembramos que estamos num planeta onde muitos seres ainda são pobres de sentimentos. Não têm sentimentos nobres. E que Deus busca em nós justamente sentimentos nobres, sentimentos positivos, né? Sentimentos que emanam luz pela ação do bem. Basta olhar, para confirmar isso, a grande crise moral que vivemos hoje em todo o planeta, em todas as áreas. Assim, a nossa tarefa, eu diria mais, a tarefa do Evangelho é despertar em nós os bons sentimentos que nos faltam, que nós temos dentro de nós em germe e que nós temos que desenvolver. A nossa tarefa, eu não sei por que eu estou fazendo aqui na Terra. Para isso, para evoluir. E a gente só evolui com bons sentimentos. Kardec nos ensina também no Evangelho segundo o Espiritismo que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Está lá no capítulo 11, item 8, que já citamos acima. Ou seja, passamos da fase de instinto, né, que nos define nossa origem, para as sensações. E passamos também das sensações para os sentimentos. Então, nós estamos aqui com uma tarefa grande de desenvolver o amor dentro de nós. Da mesma forma que Jesus pediu que amássemos o nosso próximo, ele sublinhou também, deu um destaque, uma atenção particular para com os inimigos, para com o amor aos inimigos. E nisso nós encontramos em Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículos 43 e 44, com o seguinte texto: Ouvistes que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, aí Jesus falando,
Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha como modificou o ensinamento com Cristo, né? Ora, diante dessa rogativa que a lei de amor impõe, obriga, porque sem amor como evoluir, né? Não tem outro caminho. O amor, então, impõe o perdão. Sentimento esse que é confirmado na questão 887 de O Livro dos Espíritos. Aí Kardec faz uma pergunta, antes ele faz uma lembrança, né? uma afirmação. Disse Jesus também, amai mesmo os vossos inimigos. Quer dizer, quando ele pediu amor ao próximo, amai mesmo, é como se ele dissesse, amai mesmo os vossos inimigos. Aí ele vai perguntar para a espiritualidade, ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Aí os espíritos responderam com muita sabedoria, sem dúvida, não podemos ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. A natureza não dá salto. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Se alguém nos machucar, não devemos machucá-lo em consequência, e sim, só o fato de não retribuir com o mal já é um avanço. Agora, fazer o bem àquele que nos fez mal é mais avanço ainda. Por este meio, se retribuirmos restituir bem por mal, nos tornamos superiores a eles, já que pela vingança colocamos-nos abaixo deles. Ah, mas não é igual a eles, porque eles também não fazem isso? Não, porque nós já estamos despertos para a nossa necessidade. O outro pode ainda estar ignorante da própria tarefa de evolução. O importante é nós, não importa o que o outro esteja fazendo. Temos essa confirmação lá no livro do Consolador do Chico, Psicografia do Grande Chico, pelo Emmanuel, uma questão também que foi feita a Emmanuel, questão número 158. Se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Invisibilidade porque está como espírito, né? Aqui na Terra nós temos um corpo material que, por sinal, é finito. Uma hora ele fica doente, nós partimos e ele fica. E o espírito liberta-se e volta para o seu mundo natural, o mundo real, que é o mundo dos espíritos, né? Porque somos espíritos imortais. E a resposta que o Emmanuel dá, diante da questão que lhe foi colocada, é possível, né? Se a pessoa desencarna deixando inimigos e depois o inimigo vai ficar perseguindo. É possível e quase geral, olha, acontece sempre. O Emmanuel falou, olha, isso acontece quase sempre. No capítulo das relações terrestres, porque se o amor, por que acontece? Ele vai explicar, se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, olha, o Emmanuel está falando, olha, o amor liberta. Quer dizer, nos liberta de perseguições, nos liberta da consciência pesada, nos liberta de dívidas com o Pai, de dívidas com a lei de amor do Pai. Que coisa linda isso! Então, se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados. O ódio nos mantém, a gente estará sempre encontrando aquele que a gente tem dificuldade, porque é preciso que essa dificuldade seja sanada, diluída, eliminada, no sentido de não existir mais, porque o amor a substituiu. O ódio é a algema do esforçado que os prende reciprocamente no cárcere da desventura, porque é recíproco.
no sentido que se eu faço a retribuição, vai ficar uma bola de neve. Então hoje eu estou encarnada e o outro está no plano espiritual e ele vira um obsessor porque ele me encontrou e ele não me ama, e ele quer que eu pague alguma coisa que eu fiz para ele em outra vida. Aí eu desencarno e ele precisa reencarnar. Aí, como eu também não perdoei, eu vou ser uma obsessora dele. É preciso que um perdoe para que essa continuação, essa tragédia finalmente acabe. Basta um despertar. E como o Evangelho está sendo falado para nós, chegou a nossa vez. Na verdade, todo dia é a nossa vez, né? Então, temos que atentar para as nossas responsabilidades, para o que devemos fazer aqui na Terra. E aí, ora, o perdão é colocado aqui como um ato de caridade, porque para perdoar, né, para amar, eu tenho que perdoar. Já que está pedindo para amar os inimigos, eu tenho que perdoar meu inimigo. Então, está sendo colocado como um ato de caridade de nossa parte. Se buscamos a palavra caridade lá no dicionário, é interessante. Teremos vários sentimentos. Teremos a compaixão, teremos a bondade, ela também é benevolência, ela também é piedade, ela é misericórdia, ela é beneficência e ela é até amor. Né? Olha, perdão é tudo isso. Olha quantos sentimentos intermediários o perdão leva, e o perdão está ligado ao amor, porque para amar nós temos que perdoar. Né? Jesus pede para a gente orar por eles. Amai e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que estão lá em Mateus. E o nosso Emmanuel, realçando o amor, ele traz o perdão junto, e o perdão traz todos esses sentimentos aí, né? Bondade, benevolência, piedade, compaixão, que coisa linda. São os sentimentos intermediários. Lembra que nós falamos que o item 1 a 4, o amor nos daria os sentimentos que nos fariam compreender o amor que o Cristo quer que a gente tenha? Então a gente precisa primeiro alimentar esse nosso amor. Como a doutrina espírita nos ensina, Jesus veio justamente nos ensinar o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Está lá no Evangelho. Quem estudar o Evangelho vai conseguir pegar isso. O amor leva à caridade, né? Nós estamos sobre a justiça divina, e aí temos que fazer o exercício do perdão. Só que existe outra questão que o próprio Evangelho questiona no capítulo 7, item 11. Podemos ser caridosos com o próximo sem humildade? Não, é uma boa questão, né? Podemos ser caridosos? E o Espírito Lacordaire, que responde isso lá nas instruções do Espírito, ele fala, não, sem humildade não podemos ser caridosos. Pois a humildade, explica Lacordaire, nivela os homens, mostra que são irmãos e devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Na verdade, o perdão só existe onde existe amor. Coloca Kardec em nossa lição de hoje que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Kardec reconhece também a nossa limitação quando coloca que ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Os próprios espíritos também disseram isso para Kardec lá no Livro dos Espíritos. Qual o compasso, então, do nosso coração diante dessas duas circunstâncias? Estar diante do inimigo, diante do amigo. Não será o mesmo, certamente, sem um trabalho real de renovação que o Evangelho exige a pedido de Jesus. O Evangelho nos lembra, é uma tarefa que temos. Explica o codificador na nossa lição.
de hoje. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente, né? O pensamento mau machuca nosso ser. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Ele pega uma irradiação boa, né? Nos deixa bem. Daí a diferença das sensações que se experimenta, a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Isso nos leva às famosas antipatias que temos, né? Às vezes a pessoa nada fez, inclusive, a gente acabou de conhecer, mas a gente não... eu não fui com a cara. Meu instinto diz que eu não gosto. São aqueles reencontros do passado. Antipatias que manifestamos por certas pessoas. E aí nós vamos tratar disso lá no Livro dos Espíritos, buscar auxílio do Livro dos Espíritos, questão 294. Pergunta Kardec: a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Eu lembrei que você me fez tal coisa. Essa lembrança, responde os espíritos a Kardec, os induz a se afastarem um do outro, porque não estão evangelizados, né? Evidentemente, os espíritos que estão se referindo a pessoas ainda não evangelizadas, onde não houve o perdão mútuo. Ao invés de enfrentar, né, com perdão, a tolerância. Por isso, na questão 295, Kardec insiste no tema. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Boa pergunta. A resposta: se são bons, perdoo, de acordo com o vosso arrependimento. Aí já é você veja, esse já perdoa com uma condição, já não é uma criatura muito evoluída, né? Porque o Cristo, ele vai nos olhar sem sentimento negativo nenhum, sempre com muito amor, né? Veja o que ele fez, sofreu por nós, ao tentar nos ensinar o grande amor. E ele sofreu que o amor está acima de tudo, não importa o que aconteça, porque o amor vence sempre, né? Se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento. Sim, se eu sou má, eu morro, vou acordar má. Se eu sou boa, morro, vou acordar boa do outro lado. Podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus o permite, como castigo. Isso nos leva a uma nova reflexão, se isso acontece. A grande importância da reencarnação, já que vamos reencontrar os nossos afetos, mas também vamos reencontrar os nossos desafetos. Chico Xavier psicografou um livro intitulado Emmanuel. E lá no item 5.5, o que significam as reencarnações, o Emmanuel escreve: cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Porque a vida aqui, nós estamos aqui trilhando, é uma estrada para nos levar a Deus. Todas as experiências da Terra, tudo que passamos, se vencermos todas as provas, é um passinho que estamos fazendo em direção ao Pai. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas. Lutas essas que nós, às vezes dolorosas, mas que nós construímos, né? Porque Deus é amor. E de amarguras temporárias, mas mesmo os erros que nós fizemos, eles são temporários, porque nós podemos refazer a obra perdoando, amando, né? Porquanto ela significa, no caso, a encarnação,
uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Que bonito! E nós temos a confirmação sobre o grande trabalho da reencarnação. Na Revista Espírita, de setembro de 1867, temos lá um texto que diz: pela reencarnação, os homens são solidários no passado e no futuro. Sim, porque estaremos encontrando criaturas do nosso passado e estaremos, segundo a nossa reação, junto a essas criaturas, decidindo o nosso futuro. E como as suas relações se perpetuam tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. O bem visa a nossa libertação. E o mal, como os espíritos já responderam, nos aprisiona. Vamos finalizar com o grande Leon Denis, lá no livro Cristianismo e Espiritismo, onde ele cita uma passagem de Mateus, capítulo 6, item 8. Vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de pedirdes a Ele. Ó, que bonito! O Pai sabe tudo. Ele sabe o que a gente precisa. E muitas vezes, aquilo que a gente quer não é o que a gente precisa naquele momento. Nós temos que confiar em Deus. Ah, por que isso me aconteceu? Confie em Deus. Tudo é aprendizado, tudo é ascensão. Tudo é a experiência nos faz evoluir. Mas temos que trabalhar bem essa experiência. Ele não exige, o Pai, continua o Leon Denis, senão a caridade, a bondade e a simplicidade. O caso é que nós nos tornamos orgulhosos, egoístas, fanáticos, corações endurecidos, né? Mas a caridade, bondade e simplicidade são ingredientes que certamente nos permitirão, enfim, a prática do amor aos inimigos. Queremos agradecer a todos esses seres que vêm nos ensinar. Agradecer a Kardec pelo grande trabalho que ele deixou. A todos esses espíritos que vêm explicar o Evangelho do Cristo para nós. Agradecer a sua presença. Crescemos bastante agora. E vamos crescer mais quando praticarmos o que estamos aprendendo. Que Jesus nos abençoe e que possamos ser felizes na prática do bem, hoje e sempre. Boa noite a todos.